E aí, beleza? Hoje a gente tem uma visita ali. Eu falei que os próximos vídeos iam ser sobre o que tinha acontecido na campanha até aqui, só que eu ainda estou escrevendo isso, são 1 ano e meio. Então, depois que eu terminar de escrever, eu filmo, edito e coloco aos poucos. Nas minhas contas vai dar de 1 hora e meia a 2 de história, praticamente. Mas eu vou ajudar meus jogadores, então. Toda sessão a gente tem um jogador, normalmente o Uriel, que relembra pra gente o que aconteceu na última sessão. Mas eu vou ajudar eles e já vou colocar o que aconteceu na última sessão, então. Então vamos lá, a gente começa a sessão com os personagens tendo chego na parte sudeste da ilha, em que eles se encontram, depois de ter feito basicamente um 180 na ilha, já que eles não acharam um ponto de entrada que fosse adequado para eles. Chegando nessa parte da ilha, que tinha uma entrada que eles pudessem entrar. Chegando nessa parte da ilha, eles acharam uma entrada, né? Porque até então a ilha toda era um grande precipício, né? Um paredão de terra. Eles tinham tentado subir com o unicórnio do Paladino. O unicórnio é porque o Osman chama o Pegasus do Uriel de unicórnio, tá? Mas quando eles estavam chegando um pouco mais para dentro da ilha, eles perceberam alguns tigres um tanto quanto grandes. E meus jogadores são um pouquinho medrosos, só um pouco. Não culpo eles, né, já que eu tenho o costume de simplesmente jogar criaturas bem fortes. Meus níveis de desafio são sempre difíceis. E quando é boss, vira mortal. Então eles não têm culpa disso. Mas quando eles veem esses tigres, eles resolvem voltar. Eles voltam até o outro lado da ilha, até o noroeste da ilha, que eles tinham ido antes, que o precipício é um pouco mais baixo, pelo que eles conseguiram ver. Ali eles veem só um campo e uns pedaços de muro destruído na beira do precipício. E eles resolvem ir mais adentro, né, para ver o que tem lá. Avançando um pouco mais para dentro da ilha, eles começam a ver construções com algum tipo de minotauro armadurado dentro dessa construção e um minotauro que está segurando um machado de 2 mãos. Aí o Elmin decide que é uma péssima ideia tentar ir até a casa e dialogar. Não sei se ironicamente, mas o Osmo diz que é o que eles deviam fazer. Se eu não me engano, o Osman tem 13 de persuasão, então talvez até desse certo. Mas com o Uriel apoiando o Elmin, eles decidem dar a volta no penhasco o mais longe possível das casas para tentar ver, assim possível. E eles chegam na entrada de onde seria esse local, onde eles conseguem ver um arco, aquele estilo japonês, com uma estrada de terra passando no meio dele. A estrada de terra indo até as construções que eles viram, e pro outro lado tem uma rampa que desce e leva para dentro da ilha. Só que lá de cima eles já conseguiam ver que se eles continuassem indo para dentro da ilha, eles iam acabar encontrando algumas cobras. No estilo do filme Anaconda, sabe? Aquelas cobras bem grandes que conseguem engolir uma pessoa viva sem muito problema. A maioria das cobras consegue engolir uma pessoa viva. Mas como eu falei, meus personagens são meio medrosos e eles resolvem ir devagar até uma das casas, onde eles encontram um minotauro com hobbies e um outro minotauro com machado de 2 mãos. Quando Uriel vai tentar fazer a persuasão que o Osman tanto queria, o minotauro já dá a investida e acaba com o plano deles. A luta foi difícil, até porque a gente não tem nem ataque à distância no grupo. Tinha só o Osman, que estava com poucas flechas, e o Gar. Só que o Gar não pôde participar da sessão, ele teve alguns problemas familiares. Logo de início, o Pegasus do Uriel foi banido, de volta para o Reino Celestial. E apesar de eu achar que o Minotauro ia ser o mais difícil, né, já que eu tive que dar umas mexidas nele, senão ia ser muito fácil de matar, o Mago foi o que foi mais difícil deles enfrentarem, porque o Mago ficava atacando de longe. Apesar do Osman
ter o seu arco com algumas flechas, ele não estava querendo gastar as suas flechas. Então, quando o Elmin e o Uriel conseguiram convencer o Osman de ir perto do mago e atacar, já que o Osman tem 27 metros de deslocamento, né, se ele der disparada com ação e ação bônus, ele era o único que conseguiria chegar no Minotauro Mago, já que o Minotauro Mago tinha 15 metros de deslocamento base, contra 15 metros de disparada do Elmin e 18 metros de disparada do Uriel. Então eles acharam melhor mandar o Osman, e foi o que deu certo, né? Quando o Osman finalmente chegou no mago, ele gritou. Olha só, ficou o tempo inteiro fugindo da luta, quando entrou na luta, deu o último hit. Depois que o mago foi mandado para outro mundo, boa referência a Yu-Gi-Oh! Aí. Não, Yu-Gi-Oh! É outro reino. Enfim, Reino das Trevas, na verdade. O grupo resolveu descansar, só que quando eles conversaram sobre descansar, eles viram que o chão da casa estava brilhando levemente. O Osman com seus 24 de percepção passiva, né? Não dá para falar muita coisa. Não dá para esconder muita coisa, melhor dizendo. O grupo resolve ir um pouco para longe da casa, faz um descanso curto. Quando eles voltam para casa, eles percebem que existe um novo Minotauro Mago e um novo Minotauro Bárbaro na casa. Eles percebem que não vai dar muito certo, né? Já que a luta contra o Minotauro Mago e o Minotauro Bárbaro da primeira vez já deixou todos eles com pouca vida. Eles resolvem terminar aquela parte para ver qual que era o limite daquele vilarejo. E eles começam a entrar um pouco para definir todas as casas que tem lá dentro. O Osman percebe um ponto de luz no meio do vilarejo. Quando eles chegam mais perto, com os 29 de furtividade do Osman, o Osman vê 2 minotauros com armadura, um minotauro bárbaro e um minotauro mago. Eles resolvem se esconder em uma das casas que eles tinham visto que estavam vazias, mas eu tirei um 20 natural para um minotauro bárbaro que estava chegando naquele grupo de minotauros. Esse minotauro que estava chegando, que estava voltando da ronda dele, avisa os outros, ele grita para os outros minotauros que tem intrusos, e o grupo começa a correr. O Osman aproveita a disparada dele para sair correndo na frente, enquanto o Elmin, com menos deslocamento do grupo, acaba ficando para trás. Eventualmente, os minotauros chegam no Elmin, e o Elmin leva 3 rodadas de ataque no total, se eu não me engano. O Osman, quando ele chega na ponta do precipício, em vez de correr para a rampa, eles correram para o precipício. Então, quando eles chegam no precipício, o Osman tenta descer, mas ele rola 1 no teste de atletismo e cai. Né? Ele toma o dano dele lá de queda, mas quando eles percebem que o dano não é muito alto, eles resolvem simplesmente pular. O Uriel, que tem o maior atletismo do grupo, resolve escalar para baixo. O Elmin resolve pular, já que ele estava colado com os minotauros, ele não tinha como tentar escalar para baixo. Se ele fizesse isso, ele ia acabar tomando vários ataques de oportunidade. E eles conseguem fugir. Eu não costumo matar personagem de jogador que não está na mesa, então o Gar pulou também, em vez de tentar escalar, perdendo um pouco de vida ali. Quando eles chegam lá embaixo, eles resolvem ir por baixo, né, a parte de baixo de dentro da ilha, procurando se manter escondido de qualquer inimigo, de qualquer cobra que eles tinham visto que já estavam ali. Porém, conforme eles começaram a andar, uma das cobras já percebeu eles e foi para cima. A cobra não era nada muito difícil, eles conseguem se livrar dessa primeira cobra sem problema. Só que o Osman percebe que a árvore que ela estava escondida começa a brilhar levemente, igual a casa que eles tinham matado os minotauros. Então eles resolvem ficar ali para ver se vai nascer uma nova cobra, se a cobra está impedindo que a árvore faça alguma magia ou alguma coisa do tipo. O Osman percebe algumas frutas na árvore, resolve pegar uma, ele come, ele se sente mais... Eu sou péssimo com palavras. Ele se sente mais vigoroso, digamos assim. Essa palavra vai ser muito facilmente tirada de contexto. Ele ganha 10 pontos de
vida temporária por 1 hora. A vida temporária é aquela que não pode ser reposta, né, por cura. E eles resolvem pegar algumas dessas frutas e guardar. Depois de 1 hora, eles fazem um descanso curto. E nessa 1 hora que eles ficaram esperando, o Uriel e o Gar, que é o paladino e o clérigo, respectivamente, viram olhos verdes observando eles vindo da direção sul, né, adentrando a ilha. Ao norte deles, eles tinham uma parede. Esse precipício que eles tinham parecia que era 2 paredes e um platô. E ao sul, o Uriel e o Gar viram esses olhos. Aí, por questão de a gente não ter um dos personagens, o Elmin resolveu, o jogador do Elmin resolveu pedir pra gente parar a sessão por ali, para eles poderem ter o input do Gar, né, para ver o que fazer a partir dali. Quando eles terminaram essa hora de descanso, eles tiveram a grande notícia de que a cobra tinha meio que renascido de dentro da árvore. O Osman viu uma cobra começando a sair e se enrolar na árvore, e a cobra fez seu teste de furtividade e só o Osman estava vendo a cobra. Só que uma frase que é muito dita por eles, principalmente pelo Uriel, é: Osman, se você tá vendo, eu acredito, cara. É basicamente isso, né? Porque, como eu falei, 24 de percepção passiva, ele tem mais 14, eu acho que é o bônus dele de percepção. E é isso aí, foi isso que aconteceu na última sessão. Então agora eles podem tentar voltar para cima, eles podem tentar continuar circulando essa parede por dentro agora, para ver o que tem, eles podem tentar ir ver o que eram aqueles olhos que estavam observando o nosso paladino, o nosso clérigo. Eles podem simplesmente desistir, né? Também é uma opção. Eu falo isso brincando, mas um dia isso pode acontecer. Enfim, é isso aí. Resumo da última sessão. A última sessão que foi no dia 15 de agosto de 2020. E é nóis.